E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estava vendo alguns vídeos sobre um tema que tem sido recorrente, né, de uns anos para cá e que eu acho importante sim a gente discutir. É, o português deveria sofrer algumas mudanças em termos de gênero das palavras ou não, né? Por exemplo, tem muita gente que acha que deve se criar ou se estabelecer um gênero neutro, né? Além do masculino e do feminino, colocar-se no português o gênero neutro. E não com palavras novas, colocar as palavras existentes, ou muitas delas, dentro de um novo gênero, o neutro, né? Então vejamos, isso procede, né? Tem algum sentido? Por um lado, sim, né? Sei lá, de repente seria uma forma de evolução cultural, né? Do uso da língua? Pode ser. Mas veja bem, todas as mudanças e todas as evoluções linguísticas que a gente conhece não foram impostas, né? Então, por exemplo, a evolução de vossa mercê para vós mercê, para você e até o C ou VC, né, do uso da internet, nada disso foi imposto, né? Foram evoluções naturais do uso da palavra, né? Eu, por exemplo, particularmente, eu acho que o verbo ter já deveria ter sido oficializado como, sei lá, uma opção para o verbo existir ou haver há muito tempo, né? Todo mundo fala, por exemplo, tem muita gente aqui, no Brasil tem muitas mudanças climáticas, né? No Brasil, ou sei lá, no mundo tem muitos crimes, muitas guerras. Ou seja, o verbo ter já é usado há décadas no sentido de haver e existir e ninguém formaliza isso, né? Eu acho isso meio, sei lá, meio estranho. Por que não formalizar? Então, aí vem outras coisas, né? Por que então a gente se ocupar agora, nesse momento, com a questão de gênero, né? Por exemplo, esses termos novos que tentam se impor através de um determinado grupo social, né? Meninix, por exemplo, né? No lugar de meninos ou meninas. Por que não usar os dois termos, né, já existentes em uma frase, por exemplo? Todas as meninas e meninos, tá? Já é uma mudança, porque normalmente, veja bem, quando nós queremos usar os dois termos, ou os dois gêneros, no português começa-se com o masculino e termina-se com o feminino, né? Então todos os meninos e meninas, né? Como se, de novo, o gênero masculino fosse o generalizador, né? Então o masculino generaliza todos, né? Mas por que não fazer isso em vez de criar terminações com X, esse tal de meninix, né? Ou então usando o arroba? Como é que seria pronunciado esse arroba, né? Entende? Eu não, sabe, eu acho meio uma forçação de barra. Eu acho que antes disso a gente teria que tomar mais consciência das peculiaridades da língua que a gente já tem, né? Por exemplo, quando alguém pergunta se você está conversando com um estrangeiro, eu, por exemplo, eventualmente dou aula de português para estrangeiros, né? Se um estrangeiro me perguntar como é que eu faço o masculino, como que eu sei se uma palavra do português é masculina ou feminina, né? Alguém assim desavisado poderia falar, é fácil, palavras masculinas terminam em O, palavras femininas terminam em A. Será mesmo? Né? Tá vendo? O português é complicado. Vamos ver alguns exemplos de gênero, já que a gente está falando de gênero, algumas peculiaridades do gênero na língua portuguesa. Tá? Então vamos lá. Então nem tudo se resume à terminação O ou A, né? Veja bem, homem, não termina nem com O nem com A, é uma palavra masculina, homem. Mulher é feminina. E aí, mas cadê a terminação A? Né?
Boi termina com O? Tudo bem, vaca termina com A, mas boi não, né? Padre. Padre é uma palavra masculina, vem direto do latim pater, né, que é pai, né? E madre. Madre também, olha só, a mesma terminação inclusive, né? DRE. Padre, madre, padre masculino, madre feminino, né? Aí a designação masculino e feminino está no começo da palavra, né? Pa de pater, né, pai, ma de mater, mãe, né? Alright, então, olha só, parece que estou fazendo os vídeos em inglês de novo, né? É o vício ou o costume, né? Olha só, palavras, aí sim, muitas, lógico, que existem essa diferenciação da terminação O para o masculino e o A para o feminino. Então vamos lá, amigo, amiga, né? O aluno, a aluna, o gato, a gata, né? O moço, a moça, né? Agora vejam, algumas palavras que terminam em or, né? E ora, né? Para designar o feminino, o masculino e o feminino. Então, o professor e a professora, o autor e a autora, né? O mentor e a mentora, o cantor, a cantora e vários outros exemplos. Veja bem que no masculino não é a terminação O, é o OR, do feminino também é o ORA, ORA, né? Então vamos lá. Palavras que terminem em anti, ente, int e também ista. Olha só, essas palavras geralmente são masculinas e femininas ao mesmo tempo, podem ser empregadas das duas formas. Então vamos ver vários exemplos aqui. Então, o amante ou a amante, né? O visitante ou a visitante, o palestrante ou a palestrante, o gerente ou a gerente, né? O assistente ou a assistente, o contribuinte ou a contribuinte, o ouvinte ou a ouvinte, o seguinte ou a seguinte, o cliente ou a cliente, o artista ou a artista, né? O flautista ou a flautista, o passista ou a passista, o golpista ou a golpista, o sambista ou a sambista. Percebe? Então, essas terminações ante, ente, int, né? E ista, quase todas as palavras com essas terminações podem ser tanto usadas no masculino como no feminino, tá? Então você vê que o português não é tanto uma língua, um idioma machista como estão apregoando, né? Então vamos ver aqui outros casos, né? Palavras que terminam em A e que são masculinas, né? Então olha só, então já quebra aquela regra, palavras femininas terminam em A, palavras masculinas terminam em O. Olha só quantas palavras terminadas em A que são masculinas, né? Então o dia, o clima, né? O cinema, o drama, o sistema, o esquema, o diploma, o problema, né? O teorema, o estigma, o drama, o diafragma, o grama. Tá vendo quantas, né? Palavras terminadas em O e que são femininas já são mais raras. Basicamente, eu lembrei de uma, né? Que é a libido, né? E as outras duas que eu encontrei, na verdade, são abreviações de outras palavras terminadas em A, né? Abreviações, a forma reduzida delas. Então, a foto, de a fotografia, né? A moto, de a motocicleta, né? Mas de qualquer forma, a libido, a foto, a moto, né? Palavras terminadas em gen, né? Eu encontrei um caso, né? De palavra terminada em gen que pode ser tanto masculina quanto feminina, que é o personagem
Originalmente, na verdade, é a personagem, tá? O personagem vem depois, tá? Originalmente, a personagem, tá? Palavras femininas terminadas em agem, né? Ou gen, né? Então, a aprendizagem, tá? A imagem, a linguagem, a paisagem, ok? A contagem, a roupagem, a clonagem, tá? Ok? E várias outras, tá? Vejamos então. Palavras terminadas em são, com CHAOtil, dois S's AOtil, ou também em zão, né? Com SAOtil, né? Todas as palavras, quase todas as palavras femininas, né? Então vamos lá, vamos lá. Então temos a informação, a bênção, a inflação, a canção, a lição, a exceção, a ação, a opção, e a exceção que eu encontrei aqui foi o coração. Tá? Palavras masculinas terminadas em an, atil, né? Então nós temos o imã, o imã, o talismã, o amanhã, o afã, o islã, né? Então, gente, antes da gente pensar se a gente deve passar a adotar a terminação X para meninix, por exemplo, ou mesmo o uso do arroba, né? Uma coisa que eu vi também nos vídeos que eu assisti a respeito seria a dificuldade dessa transcrição para um deficiente visual, por exemplo, que estivesse ouvindo um audiolivro ou aquela notícia ou aquela informação transcrita em áudio pela internet. Tá? Como é que seria feito isso? Né? Então, sei lá, existem coisas mais importantes a se pensar. Né? E como eu disse, por exemplo, no começo, né, quando nós passamos a usar todas as derivações de vossa mercê, que combinou no C ou no VC para nós, nada disso foi imposto culturalmente. Né? Vamos passar a falar assim porque é um grupo social ou cultural que está se impondo. Não. Essas mudanças vieram normalmente, sem imposição nenhuma, né? E é isso, eu acho que não precisa impor nada, não precisa se impor nada. As coisas acontecem naturalmente, inclusive na linguagem. Tá? Quantos termos, quantas palavras novas a gente não passou a usar só nesse século? Né? Palavras derivadas da internet, palavras derivadas de mudanças culturais, de relacionamento, de interatividade entre pessoas, grupos sociais. Então não precisa. Tá? Eu acredito que essa vontade de passar a se criar o gênero neutro no português seria muito complicado. Tá? É mais fácil no inglês, por exemplo. Lá você pode usar o pronome they, que é eles ou elas, né? em substituição a he ou she. Né? E them, né? que seria o pronome oblíquo referente a they, em substituição a him ou her. Mas é mais prático, é mais simples. O inglês é uma língua mais sintética, onde essas mudanças seriam ou são colocadas ou feitas de forma mais simples. O português tem muita nuance, tem muita coisa para se ver, para se pensar, antes de ficar se cogitando em impor uma nova forma de um novo gênero na língua, tá? O neutro no caso, ok? Queria saber o que vocês acham dessas minhas opiniões, se vocês concordam, se esse assunto é relevante ou não. Deem sua opinião, deem seu like se tiverem gostado do vídeo, logicamente. Assine o canal caso não seja assinante e ache interessante continuar visualizando, vendo os vídeos. E apertem o sininho para receberem as notificações quando estiverem no YouTube, ok? Agradeço a audiência de vocês, gostaria de ter as opiniões de vocês a respeito, os comentários, e quem sabe a gente não
enriquece esse debate, não é? Então tá, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau.